Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. De imediato passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Eu gostaria de apresentar o requerimento 158/2021. Os vereadores signatários integrantes da mesa diretora, no uso de suas atribuições regimentais, após ouvirem a casa, requerem que seja encaminhada moção de apoio ao pedido da OAB-RS, endereçado para o Conselho Nacional de Justiça, para a reabertura dos fóruns e retomada dos prazos dos processos físicos, visando o acesso à justiça em sua plenitude. Então, nós recebemos uma carta endereçada ao senhor Tadeu, presidente da Câmara de Vereadores, justamente pedindo a solicitação dessa moção de apoio, porque os trabalhos estão todos parados. Então, é importante que comece a se dar andamento disso. Então, eu queria colocar em votação, se possível, esse requerimento 158/2021. Obrigado. Obrigado, vereador. Colocamos em votação o requerimento 158/2021. Os vereadores que concordam, que estão de acordo, permaneçam como estão. Subscrito pelo PSB, pelo PDT, enfim, por todas as bancadas. Colocamos em votação o requerimento número 158, aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição, agora sim, doutora Eleonora. Bom, boa noite, senhor presidente. Antes eu não lhe disse, mas vou dizer agora, muito bem-vindo, de volta, muita saúde e que seja permanente a sua volta. Eu já cumprimentei a todos quando falei antes, não vou cumprimentá-los novamente, mas sintam-se todos novamente cumprimentados. Bem, primeiro eu quero dar parabéns ao vereador Caleb pelo projeto das caixinhas. É um excelente projeto e simples e pode contar com certeza com o meu apoio. Quanto a recolhimento de tampinhas, faz anos que eu recolho, mas eu dou para a ONG dos Peludos. Então, ótimo. Eu vou continuar doando para eles. Parabéns. Tá certo? Bem, eu gostaria de dizer ao vereador Amarante. Vereador Amarante, antes que eu falasse, o senhor já comentou sobre o fechamento do posto do industrial. Próximo. Este, sim, foi fechamento. No seu governo, houve o fechamento do posto industrial e foi compilado todos para o América. Foi fechamento. Não é o caso do Belvedere. O Belvedere está com os trabalhos suspensos temporariamente por no máximo 30 dias. Provavelmente será reaberto antes disso. Por que isso aconteceu? Por economia, como o senhor falou? Não. Não teve nada a ver com economia. Teve a ver, sim, com falta de pessoal para trabalhar. Tá? Profissionais tanto da área médica quanto da área de enfermagem, por N motivos. Seja por doença, seja porque não querem mais trabalhar, enfim. Houve por aposentadoria, mas enfim. Há um problema de pessoal.
E o que foi feito? O Belvedere era uma das UBSs que trabalhava com 30% da demanda das outras UBSs. Então, eles precisavam desse pessoal que trabalhava lá para trabalhar em outras unidades, principalmente da Covid e de vacinação. O que aconteceu? Foi, então, suspenso por um tempo pré-determinado os trabalhos do Belvedere, sendo que a médica que trabalha lá está trabalhando no Cinquentenário, que é um posto que fica aproximadamente 1 quilômetro do Belvedere, e os pacientes que se consultavam ali continuarão tendo o seu segmento com o mesmo médico. A fidelização médica não será questionada quanto a isso. Vamos continuar o acompanhamento. Olha só, de 2 equipes de vacinações que haviam, agora nós temos 8 equipes de vacinações, né? Então, os profissionais foram vacinados, por idade foram vacinados, as comorbidades estão sendo vacinadas, o H1N1 e a febre amarela. Bem, de todos os grupos, em torno de 96% foram vacinados. Era óbvio que, com o crescimento das equipes de vacinação, do número das equipes de vacinação, e com a diminuição do número de profissionais, eu vou usar meu espaço de líder. A senhora tem 25 segundos ainda. Então, era óbvio que, com a redução do número de pessoal e com o aumento da demanda, era óbvio que ia ter que se tomar uma resolução de imediato. Contratação poderia levar muito tempo. Agora sim, espaço de liderança, Obrigada. vereadora. Poderia levar muito tempo, mas muito tempo mesmo. E não seria de bom tom, neste momento, que não tivesse as equipes necessárias para vacinação, que seria a prioridade agora nesse momento de pandemia. Então, nós não podemos eu não vou querer lhe ofender dizendo que isso é politiqueiro, eu não vou dizer isso, até porque o senhor mesmo falou no fechamento do industrial. Então, eu não vou lhe ofender dizendo isso. Mas nós temos que pensar que sempre que nós formos nos manifestar a respeito de alguma coisa, nós temos que estar seguros do que nós estamos dizendo. Porque palavras ditas ou não ditas podem repercutir de maneiras boas ou não. E muitas vezes o governo está tentando desesperadamente fazer coisas boas e, por alguma razão, algumas pessoas não veem isso. Não veem por esse lado. O senhor disse também que no calar da noite foi feito isso. Mas eu tenho um relato de que o Carlos Gracelli, do ProSaúde, conversou inclusive com o presidente da Associação de Moradores do bairro Belvedere. Hã? Depois de fechar. Mas conversou com ele. Conversou? Mas conversou com ele. E o senhor está me dizendo que foi depois, eu não sei. Eu não sei. Isso eu vou ter que admitir que eu não sei. Bem, de qualquer maneira,
de qualquer maneira, não seria suspenso os trabalhos de um posto, de uma UBS, que tem um atendimento de 30, 40 pacientes por dia. Então, o ideal, realmente, seria de um posto, de uma UBS, que atende 30% do que atende as outras UBSs. Isso é uma coisa meio lógica. E outra coisa, é uma decisão momentânea. É uma suspensão que vai ter um tempo determinado. E a logística nos mostra que esses pacientes serão atendidos a 1 quilômetro dali, no Cinquentenário, pela mesa médica. Então, não existe um prejuízo tão grande. Não existe um prejuízo tão grande. Bem, sendo o que eu gostaria de explicar para o senhor e para quem estiver em dúvida sobre o caso, né, eu agradeço o meu espaço. Obrigada. Obrigado, vereadora. E, por solicitação, o vereador Roque Cervellini na sequência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas que nos assistem aqui da Câmara, do plenário, a nossa imprensa, uma saudação especial aqui, o Leandro Adamati, e também os secretários municipais. Nós estamos assistindo no Brasil uma situação, poderíamos dizer até desalentadora, em relação à questão das mortes do Covid. Esses dias, por um engano, eu falei aqui, acho que uns 30, 40 dias atrás, quase 500 mil, depois eu fiquei, não, era 250 mil. E nós estamos chegando pertinho dos 500 agora. Então, sobe muito o número de mortes no Brasil, ainda que tenha parado de crescer, mas todos os dias, sempre com muitas mortes e soma-se a outras, então nós temos um volume sempre aumentando. Me parece que a gente está achando isso um pouco normal. Assim como está se achando um pouco normal a chacina do Rio de Janeiro, né? Assim como também não causa tanta estranheza a invasão na creche da cidade de Saudades de Santa Catarina. Assim como não causa mais tanta estranheza as mulheres que são assassinadas, mortas dentro das suas casas por violência doméstica, e tantos outros. Ora é porque a pessoa estava no lugar errado, ora era porque a pessoa já era idosa, ia morrer mesmo, ora é porque ela tinha comorbidade e não ia se salvar mesmo, ora era porque, bom, lá naquela região as pessoas são violentas, ora era porque a polícia tinha que atuar mesmo, ora é porque o STF mandou. Enfim, nós vivemos num momento que parece que a gente aceita e para tudo tem desculpa e justificativo por que a pessoa morreu ou foi morta, né? Isso é dolorido, nós vivermos num país assim, que me parece que nunca tanto se viu pessoas morrendo e pessoas pedindo por saúde. Por isso que esses temas são muito sensíveis. Quando se toca na questão da saúde, é muito sensível, né? Um posto que fecha, um médico que não pode atender uma pessoa que não foi atendida. Então, isso sensibiliza muito. E olha que Farroupilha está anos-luz na frente de muitas cidades do Brasil em termos de saúde, por uma história que todo mundo construiu e vem sendo dado continuidade. Então, eu vejo isso com muita preocupação, porque me parece que o Brasil está meio que liberado. Assim, nós temos uma fala do presidente que diz: daí, tu quer que eu faça o quê? Daí, não sou coveiro, tu quer que eu faça? Sabe, um presidente que se despede de toda a sua responsabilidade. Joga para os governadores, joga para os prefeitos e joga para a sociedade se resolver. Eu acho isso muito triste. Eu queria fazer um apelo aqui, mais uma vez, para o atendimento às estradas do nosso interior. A gente passou um período de bastante seca
E a primeira chuva que deu, de um dia, as estradas ficaram intransitáveis. Locais com atoleiros, caminhões sendo puxados com tratores, carros não conseguindo se deslocar, empresa tendo que tirar a sua produção de dentro da empresa, puxado com trator. Isso com uma chuva de um dia, e uma chuva leve. Onde eu quero chegar com isso? Ao meu ver, com todo respeito, falta planejamento na questão da britagem e o patrulhamento das estradas. Veja bem, o nosso britador está quebrado há 4 meses. E então tinha que ter tido um planejamento para a compra de britas. Tinha que ter tido um planejamento para licitar com mais tempo, sei lá, buscar uma alternativa. Menos mal que não é na safra da uva, mas os agricultores sofrem muito com isso. É preciso dar uma olhada nisso. Eu peço aqui ao pessoal da situação, aqui o nosso querido sempre presente aqui, Arielson, que leve essa preocupação. Não é uma preocupação minha, eu não vou levantar um tema aqui por levantar. É que chega muito até nós essa demanda da falta de manutenção das estradas do nosso município. Recentemente foi comprada uma patrola, parabéns, mas se não tiver brita para colocar nas estradas, também não vai resolver. Então eu peço encarecidamente, mais uma vez, que dê uma olhada nas estradas do nosso interior do município. Obrigado. Roque Cervellini, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, aos colegas mais uma vez, todos aqui nominados já. Trago aqui, senhor presidente, o requerimento 153, 2021, que trata então, como já falei no grande expediente, de um atendimento aos nossos conselheiros tutelares, que eles possam ter este acompanhamento psicológico diante da demanda e diante da necessidade que eles acharem. Mensalmente posso ter esse acompanhamento. Requerimento 153, então. Também o requerimento 154, 2021, que cria um projeto de sugestão de lei, que cria o programa de acolhimento às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual no município de Farroupilha e dá outras providências, conforme também já coloquei no grande expediente a justificativa, a temática que trago para essa noite também. Este projeto muito simples, que trago para esta casa, para que a gente juntos possa criar esse trabalho de acolhimento a estas famílias, daqueles que já sofreram, e daqueles que ainda poderão passar por essa situação de grande dificuldade. E o projeto, aliás, o requerimento 157/2021, que então traz este convite ao DNA da Alma para que venha até esta casa e aborde este tema de adoção, cujo dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional de Adoção. Então, para trazer os números, trazer aqui a realidade da dificuldade de adoção, as crianças que estão aguardando por uma família e as famílias que querem, então, adotar essas crianças. Então, senhor presidente, peço que coloque aqui em votação estes requerimentos e essa sugestão de projeto de lei, então. Obrigado, vereador Pastor Davi. Colocamos em votação o requerimento número 153/2021, subscrito também pelas bancadas do PDT, do Partido Republicanos e também pelo PSB e pelos demais partidos. Colocamos em votação, então, o requerimento de número 153, com também o abono dos demais partidos. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos
Na sequência, o requerimento, a sugestão de projeto de lei feita pelo pastor Davi, de número 154, e os vereadores que concordam ou estão de acordo permaneçam como estão, subscrito também pelo PSB e pelos demais partidos. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Último requerimento feito pelo pastor Davi, Rede Sustentabilidade, de número 157/2021, e os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, agora com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Bom, senhor presidente, vamos dar sequência aqui, tem alguns requerimentos. O 148, instalação de corrimão. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor responsável da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Solicitação para que providencie a instalação de um corrimão na escadaria presente entre a Rua Cruz Alta e a Rua Getúlio Vargas, no bairro Pio X, auxiliando quem caminha por ela ao garantir mais equilíbrio e segurança ao subir e descer os desníveis, evitando acidentes aos pedestres. Vamos lá. 149. Essa aqui é uma sugestão que eu procurei nos anais da casa, foi apresentado, e eu trouxe, que eu acho que ela é bem pertinente, que é o requerimento 149, análise de possibilidade de instalação de bueiros inteligentes. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor responsável da Prefeitura Municipal de Farroupilha, solicitação para que analise a possibilidade de instalação de bueiros inteligentes nas vias da cidade, principalmente na zona comercial, onde o acúmulo de lixo é maior. Os bueiros inteligentes são aqueles que possuem um filtro que segura todo o lixo que é carregado com a água da chuva, evitando entupimento das galerias ou encanamentos de água e favorecendo a correta destinação deste. 152, assinado por mim, por mais o vereador Amarante, Tiago Ilha, pastor Davi, Felipe Maioli, Sutili e o Sandro. Criação de comissão especial. Os vereadores abaixo firmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja criada uma comissão especial para fins de estudo acerca da situação do comércio ambulante em Farroupilha. Como eu falava antes, é muito importante a gente debater e tentar o Poder Legislativo tomar pé dessa situação e depois levar esses estudos, esse trabalho para o nosso Poder Executivo, para a gente tentar ajudar os próprios senegaleses, né? Eu sei que tem um conflito gritante ali, o comércio que não quer eles na frente do seu comércio, sabemos que paga os tributos, etc, etc, a gente ficaria horas e horas, e também aqui no plenário, essa discussão ela ficaria muito restrita, assim a gente consegue ampliar os horizontes. Com mais um requerimento aqui. Então, o 155/2021, que é também uma sugestão, recebimento de tributos via Pix. Então, é uma ferramenta muito boa, está sendo muito utilizada. Claro que cabe a questão da avaliação jurídica, mas por isso que eu mando como sugestão. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais partes para sugerir à Prefeitura Municipal de Farroupilha que viabilize o reconhecimento de tributos, impostos e taxas via Pix, assim como já fizeram tantos municípios do Brasil, como Eusébio, no Ceará, Linhares, no Espírito Santo, São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais e Vila Velha, Espírito Santo, facilitando assim a vida do contribuinte, através do oferecimento de mais um modo de pagamento. É uma forma prática na palma da mão e eu acredito que vai facilitar bastante, porque muitas vezes agora também a mudança lá, tanto principalmente na prefeitura, não tem o banco lá para pagamento, só para atendimento do servidor. E aí então o contribuinte vai lá, pega a taxa, pega o guia, aí vai para o banco, vai para a lotérica, volta,
e o Pix ele é bem acessível. Eu trago uma sugestão de projeto de lei que é mais para regulamentar, e é um trabalho que eu desenvolvi como coordenador e diretor do Departamento de Juventude, onde pudemos trabalhar a questão dos grêmios estudantis. Foram 10 grêmios que eu ajudei a assessorar, criar, desde o Estatuto, a Assembleia Geral, que na verdade nada menos é do que aprender a democracia na prática com representatividade. Além disso, os grêmios estudantis eles estão previstos no Plano Municipal de Educação como uma meta no que tange a questão da gestão democrática nas escolas. Então, isso foi algo que, de fato, eu não consegui pôr em prática, a legislação, que vem a brilhantar, e também é muito simples, né? Não vai ter tantas implicâncias, que é o requerimento 156/2021. Sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. O vereador abaixo, firmado, solicita a anuência dos demais pares para sugerir à Prefeitura Municipal de Farroupilha o encaminhamento do projeto de lei em anexo que dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio e públicos e privados do município de Farroupilha, visando fortalecer a democracia e a cidadania junto aos estudantes, além de inseri-los na vida política. Então, é algo bem simples, vem para regulamentar, e sim, é importante que a gente ajude esses jovens a entender a democracia na prática. Tá bom? Era isso, senhor presidente. Para nós limparmos a pauta, por gentileza, eu gostaria que botasse em votação 5 requerimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Colocamos o primeiro requerimento de número 148 e os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Na sequência, colocamos o requerimento de número 149, assunto análise de possibilidade de instalação de bueiros inteligentes, requerimento solicitado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento de número 152/2021, que fala do seguinte assunto: Comissão Especial para fins de estudos acerca da situação do comércio ambulante em Farroupilha. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento de número 155, que coloca como sugestão à Prefeitura de Farroupilha que viabilize o recebimento de taxas de impostos via Pix. Solicitação feita pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E o último requerimento número 156 ou 156/2021, sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privados do município de Farroupilha. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra solicitada anteriormente pelo vereador Chico Sutili está à sua disposição a partir de agora, vereador. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos assiste de casa, do conforto dos seus lares. Boa noite especial para o nosso presidente, pelo seu retorno. Eu quero mandar um abraço especial para todas as mães pelo seu dia de ontem,
Na verdade, todos os dias é Dia das Mães, mas ontem é a data comemorativa. Quero mandar um agradecimento especial para o nosso deputado federal Sanderson, da base do nosso governo federal, pela destinação de R$600 mil para o nosso município, 300 mil destinados para a educação e 300 mil destinados para a agricultura. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Chico Sutili. E a palavra agora com o vereador Maurício Belaver. Perdão, Maurício. É que a memória às vezes também fica um pouco mais lenta. Muito obrigado pela compreensão. A palavra está com o senhor. Boa noite, senhor presidente. Um bom retorno para o senhor aí. Os colegas vereadores, uma boa noite. Para os assessores, para a imprensa. Só para a resposta aí para o nosso colega vereador aí. As estradas elas estão com barro, concordo sim, mas está com barro por causa que estamos revestindo ela. Revestindo coisas que no passado não era feito. E estamos habilitando, só que com um pouco de chuva, deu a chuva, ficou barro, concordo, eu fui verificar, os da Mário Belaver e Fernando Silvestrin, nós fomos, e alguns pontos, não era toda a estrada, nós viremos toda a Jacinto, todo o interior aí de Farroupilha no sábado, e agradecer a quem trabalhou no sábado, a Secretaria da Agricultura e de Obra também trabalhou, os patroleiros, os caminhoneiros, tiveram uma compreensão boa, e também nós estávamos antes com 3 patrolas, agora estamos com 5, foi reformada uma, e estamos indo para frente aí. E o britador ele quebrou fim de fevereiro, início de março aí. E a brita está sendo comprada, claro, é um custo alto. E todo o governo, o brita quebra uma máquina, tem a licitação e demora. E vão ter que ter compreensão que vai ser arrumado, vai. Então, um pouco de paciência com todo mundo aí. Nós estávamos pedindo chuva e a chuva veio, né? Então, veio para um lado, veio bom. Para a estrada veio demais e para as águas veio pouco, então. Então, vamos ter que ter paciência aí, com todo mundo aí. Muito obrigado aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Presidente, eu quero apresentar um requerimento 161. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que seja realizada a troca de uma lâmpada na rua Cristiano Antônio Frederico Fetter, no bairro Belvedere, em frente à residência de número 421. Eu até quero dizer que o nosso secretário de obra estava fazendo as trocas de lâmpada esta semana, a semana que passou, lá no bairro. Mas isso aí vai ser constante troca, ainda mais agora no inverno. Também vou colocar um requerimento, senhor presidente, o requerimento 162, até eu tinha pedido para o Rogério mostrar aqui uma situação que é meio vivida nos nossos bairros no dia a dia. E também isso, quero ser justo, porque também era um problema que tinha no governo anterior. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que seja analisado a colocação de um container de resíduo na rua Nonoá, esquina com a rua Antônio Benvenuti, no bairro Industrial, visto que nessa localidade há uma pequena praça de recreação e se faz necessário a destinação e o recolhimento correto dos resíduos, e que seja revisto juntamente ao órgão da Ecofar o método
de pré-coleta dos resíduos, onde muitas vezes acabam ocasionando problema como visto nesta foto em anexo. Ou seja, às vezes o pessoal, eles passam recolhendo lixo, ou meio-dia antes, ou algumas horas antes, e amontou. Tiro do cestinho, que o morador, na verdade, faz a coleta de forma... coloca seu lixo de forma correta na cestinho, ou então deixa até pendurado lá num poste, e aí a Ecofar faz o seu trabalho em amontoar, e depois, então, nesse período aí, os cães e animais acabam destruindo e destroçando os lixos, e aí fica numa situação bem precária para quem mora perto lá da localidade. Também quero comentar, junto aos meus colegas da Comissão de Obras, que é o Chico Sutili e o Sandro Trevisan, que nós estamos formando aí, tentamos dias atrás falar com o Dair, até pré-agendamos uma reunião com o Dair, depois foi cancelado, que nos alegaram então para não estavam fazendo reunião presencial. Então, o que eu estou fazendo, Chico? De repente, até convido os vereadores da casa também que queiram se fazer presente nesta ação, que nós formar um grupo de vereadores aqui da Serra. Falei com os vereadores de Caxias, conversei hoje com vereadores de Barbosa, uma breve conversa com vereadores de Bento e Garibaldi, para que nós possamos fazer uma moção de apelo para que o Dair tome providência nas nossas rodovias, Roque, porque o inverno está chegando, e eu fui a Caxias nesse final de semana, e ontem, subindo de Porto Alegre, estão já muito precários. Encontrei ontem de noite, inclusive, um carro no meio da estrada, aqui para baixo, aliás, na entrada de Caravaggio, que tem um buraco por ali, no meio da rua. Ele quebrou a roda, parou no meio da rua. Ou seja, as nossas rodovias começam a oferecer um perigo eminente, inclusive a vida de quem trafega nessas rodovias. Tanto na 813, na 122, na 453, eu acho que na 468, que é aquela que liga também Carlos Barbosa a Porto Alegre, pela segunda via. E digo que o Dair não toma providência. Então, vamos fazer mais este apelo. E tentei aí comunicar, de repente, junto aos nossos deputados também, para nós não passar esse inverno sem fazer manutenção e sem sinalização. Nós temos a 453, que foi terminado o recapeamento do asfalto e ainda não foi feito nenhuma sinalização sequer naquele espaço lá onde está... Eu vou ocupar o espaço de líder, senhor presidente. Espaço de liderança, o vereador Gilberto do Amarante. Então, senhor presidente, como eu estava comentando das nossas rodovias, temos que buscar alguma alternativa, porque é nós que trafegamos nessas ruas. É nossas famílias, é nossos parentes, é o nosso dia a dia, ou seja, indo para Caxias. Eu sei que o propósito do governador é colocar um pedágio. Se for a questão final, que nós não tivermos outras alternativas, eu vejo que tem alguns pedágios baratos, por exemplo, na 386, que funciona muito bem e é barato, é R$ 4,70, R$ 4,60. Eu sou contra o pedágio, mas nós estamos colocando hoje vida em risco, do jeito que está. Do jeito que está, não tem como nós suportar a nossa economia da Serra Gaúcha com tamanhos tributos, doutor Tiago, e nós não termos nada em troca. Então, faremos mais este trabalho junto aos nossos vereadores, vamos tentar consultar aos nossos deputados federais também, porque é impossível, nós vamos de novo viver esse pesadelo neste próximo inverno. Com as chuvas, se cria as crateras, se cria aí uma dificuldade enorme. A nossa região, ela tem neblina, no inverno ela torna-se com a garoa difícil a locomoção,
mas as pessoas são obrigadas a trafegar, as pessoas são obrigadas a nós fazer a nossa circulação e fazer as nossas coisas no nosso dia a dia. Eu quero, para terminar, senhor presidente, então, na próxima semana eu quero botar esse requerimento, essa moção de apelo em votação. Eu vou deixar essa semana aqui na casa. E respondendo aí a doutora Leonora, eu concordo, doutora Leonora, que eu acho que todos nós vereadores, o papel é sempre defender o interesse da comunidade. Quando eu era governo, Tiago, eu fiquei 1 ano e 4 meses de secretário e uma vez eu pedi a demissão e a outra vez eu fui demitido por discordar de situações que às vezes não ia ao encontro daquela comunidade naquele momento. Então, sendo oposição ou sendo situação, eu sempre defenderei o interesse da comunidade. E claro que quando nós tivermos a informação, nós vamos tratar conforme a informação recebida. E quando nós não tivermos informação, nós falamos o que a comunidade fala. Aí nós reprisamos o que a comunidade naquele momento está pensando, e claro, eu moro lá perto também, faço parte daquela comunidade. E quanto à distância, lá é um bairro mais pacato, volto a dizer, eu 3 vezes fui consultar, não tinha espaço para mim me consultar, é um bairro mais pacato, é 1.000 metros sim do cinquentenário, o pessoal já me relatou que tem aglomerações, tem demora. E o industrial, onde está previsto o novo posto, é 500 metros de distância do posto que existe lá, mas jamais quero fazer comparação, como eu disse antes. O industrial, pelo fato de ser do SUS, acho que é necessário, pela quantidade de pessoas que lá residem, construir o posto. Enfim, não quero jogar aqui um bairro contra outro, só estou comparando as distâncias. E claro que dentro de uma indústria, se você vende mais, você tem que contratar imediato, e contratar e entregar o produto. E eu, às vezes, uma coisa que a gente sempre falava na empresa, e falo ainda hoje, que sempre, quando nós fizermos um forte telemarketing, vamos sim sempre entregar o produto que o produto fala pelo marketing. E construímos muito mais entregando o produto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Produto ou serviços. Vereador Gilberto do Amarante, colocamos de imediato em votação o requerimento 161/2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos também em votação, por solicitação do vereador Gilberto do Amarante, o requerimento 162/2021, e os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra foi solicitada por ordem pelo vereador Tiago Ilha. As pessoas que nos acompanham nesse espaço destinado ao pequeno expediente, eu gostaria de usar a minha fala aqui até para trazer um assunto que tinha me organizado e vou explaná-lo de forma mais adequada na próxima semana, mas o meu colega Amarante trouxe esse tema aqui na discussão de hoje, que eu achei pertinente, Amarante, de trazer minha contribuição. Uma opinião que eu sempre tenho trazido: pedágio não, né? Nós já ficamos sufocados muitos anos na nossa cidade por causa desse maldito pedágio que tinha entre Farroupilha e Caxias. Totalmente injusto. E olha só que percepção, como está chegando as coisas, senhor presidente. Nós que ficamos do lado de cada balança no momento em que se colocamos também como contribuinte, a gente até coloca, né, Amarante, de pensar, 4,60 até eu pago, né? É que nem a gente olhar na gasolina, 5,20 hoje, tá barato, né? Olha o que as situações que nos colocam a gente pensar que 5,20 é barata a gasolina, gente. E eu entendo a tua posição, Amarante, concordo com ela. Quem sabe um pedágio de 4 e pouco até vai.
Gente, até vai, se o cidadão não pagasse nenhum imposto, que já está nesse imposto a obrigatoriedade da estrada, já está nesse imposto a obrigatoriedade da segurança pública, já está nesse imposto a obrigatoriedade de um serviço público, está nesse imposto que tu já paga, que todos nós já pagamos. Por que quando o governo é ineficaz a gente tem que pagar a conta? Se o planejamento não acontece, como o caso da Corsã, nós temos que pagar a conta. A conta tem que ser nossa? Tem que ser do cidadão? Onde é que se viu isso? Não faz sentido. Então, eu vi até esses tempos atrás os vereadores de Caxias fazendo uma moção de apoio, me parece, à volta dos pedágios. O que é isso? Enlouqueceram? Eu quero fazer aqui uma moção na próxima semana contrária à volta do pedágio em Farroupilha. Contrária, o que é isso? Nós já pagamos uma conta demais. Eu levantava essa situação muitas vezes, sabendo que, sem dúvida nenhuma, a gente entende a situação caótica das contas do Estado e tudo mais, mas essa culpa é do cidadão? Essa culpa não é do cidadão. Numa prosa, inclusive, a gente falava sobre essa situação. Quando o problema está demais, a gente bota a conta para pagar no cidadão, no empresário, na empresa, no imposto. Não estou conseguindo dar a volta, cria um novo imposto. Não estou conseguindo resolver o serviço, mais conta para o cidadão. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, entender sim a situação que vive, mas não é criando pedágio, sim. Eu acho que é nós fazendo um movimento político, Amarante. Quem sabe nós aqui de Farroupilha, vereadores de outras cidades, de protesto, sim. Bom, se não tem como a gente fazer presencialmente, vamos fazer online, vamos lá na beira, sem fazer tumulto, né? Criar algum tipo de manifestação para chamar os olhares da imprensa e da região, para que quando comecem a falar, porque é assim as coisas, né? A gente fica aqui quietinho, aí me lembrei, nessa prosa, o Jair Lima sempre dizia, ex-presidente do MTG, uma liderança importante da nossa cidade, né? Às vezes a gente é tratado assim, eu até aceito vir aqui, me fazer um carinho, botar um peleguinho, um freinho, às vezes a gente como cidadão até deixa passar, né? Um 460, até aceito, mas montar não dá. Daqui a pouco a gente vai estar sendo passivo a tudo. Então a gente precisa, quanto liderança do nosso município, mostrar nosso posicionamento, e o posicionamento do seu vereador é totalmente contrário à possível volta do pedágio, que atormentou essa cidade há muitos anos, que isso não se repita. E, aliás, um dos grandes legados do ex-prefeito Pascoal foi ter batido o pé naquele momento e feito o desvio do pedágio. Foi essa mobilização política que fez com que o pedágio tivesse um encaminhamento para o seu término. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Com a palavra o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar todos os presentes da casa, funcionários. Cumprimentar o Érico, que até agora fica aqui nos assistindo. A maioria das pessoas, quando termina um assunto que se refere a eles, vai para casa, né? Parabéns pela companhia. Agradecemos a sua companhia e, como nós tínhamos comentado mesmo com a secretária Amarante a respeito das rodovias, do péssimo estado das rodovias que cortam o nosso município, hoje mesmo, indo a Caxias do Sul, 3 acidentes. Claro que, de repente, não vamos relacioná-los todos eles aos buracos. Mas, gente, quantas pessoas vêm de lá para cá ou vão daqui para lá e, de repente, encontram realmente crateras no chão? Quantos acidentes esses buracos causam? Isso é um risco de vida, é um risco extremamente imenso, prejuízos materiais, que a gente acaba acarretando num momento extremamente difícil, e a possibilidade de ser alguma coisa fatal. A gente não está brincando. Agora, olha, sério, pessoal, isso é um assunto extremamente grave. A gente precisa, sim, como Câmara de Vereadores, tá, como um poder constituído, a gente precisa reunir as forças dos vereadores desse município, dos municípios vizinhos, e exigir melhoras nas rodovias. A gente precisa, isso é uma questão de vida, é segurança. Para te arrancar uma roda de um carro e ir para baixo de uma carreta, de um caminhão, ou bater contra, capotar, cair barranco abaixo por causa dessas crateras que estão se formando aqui, se formam,
nas nossas rodovias é muito fácil. Eu vejo sim a defesa de muitas pessoas em função de um pedágio, vejo sim essa defesa, mas eu tenho que compartilhar contigo do meu pensamento. Vamos colocar um pedágio? Vamos colocar um pedágio, querem colocar? Onde é que vai ser descontado? Poxa, sempre a conta para o contribuinte, sempre a conta para o contribuinte. Existia um tempo atrás um abastecimento que se dava em função dos carros, que era em maio, no começo de maio, por 10, 12, 15 de maio, tinha um combustível que era vendido, e esse combustível era vendido a preço de custo, a galera fazia fila para abastecer os carros. Imagina a nossa região, o gringo, né? Ele nem gosta de ir, mas não era bem na nossa região. E faziam filas para fazer abastecimento. Gente, as últimas pesquisas mostram que a gente já está agora na metade do mês de junho, praticamente, trabalhando. Nesse dia, no começo de maio, ele significava o dia que o trabalhador tinha que trabalhar até lá para pagar impostos. Tá? E agora ele está ali para o dia 4, 5, 6, 7 de junho. Então, mais um mês se foi. Ou seja, mais um mês durante o ano que a gente trabalha para fazer o quê? Pagar impostos. E daí, por menor que seja o pedágio que se coloca, qual é o desconto que vai se ter? Vamos lá, é mais uma coisa, é mais um pedágio, é mais um valorzinho aqui, é mais uns centavos lá, é mais um valorzinho ali, e assim vão se colocando novos valores, novos custos para a população pagar. Olha, eu sou contrário também à instalação de pedágio. A não ser que digam o seguinte, vamos fazer o seguinte, estamos colocando um pedágio nessa região, mas vai ser abatido, em tais regiões vão ser colocadas e vai ser abatido o imposto de alguma maneira. Isso nunca vem. Isso nunca vem. Eu sei que é uma segurança para muitos vereadores que pensam, muitas pessoas que pensam, colocar um pedágio, vamos ter rodovias, eu não vou quebrar meu eixo. Mas, poxa, de novo, cara. Tudo bem que a rodovia melhora, mas de novo sendo colocado mais um custo para a população. Até onde que... Meu Deus, eu vivo num país que eu não enxergo o fim dessa brincadeira toda. Eu não vejo na frente. Quando eu vejo uma luz, eu acredito que seja o fim do túnel, mas eu vejo que é o trem que vem vindo. Pelo amor de Deus, quando que a gente vai parar com isso? Sério, chega um ponto que a gente fica triste, senhor presidente. Eu fico triste porque assim, ó, eu sei que essas rodovias aí, na verdade, deveriam ser uns tapetes, porque o que se paga, o que se contribui, a gente vive pagando, o brasileiro vive pagando. E aí tu sai, bate num buraco desse, arrebenta do carro. Eu sei que esse dia atrás eu bati com o carro que tem, ainda bem que ele não tem grande valor, meu carro, né? Bateu na roda, fui lá trocar, teve que pôr o ciborgue para puxar, porque arrebentou tudo, sabe? Pulou para dentro. Tipo, quem paga? Na verdade, deveria ser ressarcido pelo governo, né? Mas aí tu entra na justiça? Sim. Senhor presidente, era isso que eu tinha para essa noite, mas eu acho extremamente importante, terminando já, bem rapidinho eu termino a minha fala, eu acho sim que é extremamente importante que nós, como vereadores, a gente se una nessa causa. Essa é uma causa que a gente vem falando com Amarante, com obras, com o Sutilho, que é a obra, também comissão, e a gente vem pensando, vem falando e vem dizendo da importância da gente se unir e colocar pressão. Suponhamos que a gente não consiga nada, mas a gente está fazendo a nossa parte, que é cobrar do governo para que faça isso funcionar de maneira correta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Sandro Trevisan. Nós estamos 21 horas 55 minutos. A partir das 22 horas, apenas deixar os senhores cientes de que nós deveremos sim fazer a proposição do prolongamento da sessão. A palavra está com o senhor e a partir daí nós decidiremos o que fazer durante o nosso tempo. Espaço de liderança. Muito bem. Senhor presidente, a discussão acabou seguindo nessa linha. Quero trazer uma sugestão aqui. Eu já era uma programação fazer isso na semana que vem e vou fazer. E eu vou colocar à disposição de todas as bancadas daqui, para que aqueles vereadores que assim decidirem assinar de forma conjunta, vou pedir para a nossa assessoria passar, para a gente fazer uma moção na segunda-feira, contrária aos vereadores que pensam, né? Contrária a essa moção, porque às vezes parece que estão nos testando, né? O caos se instala
E quando o caos se instala, a gente acha que qualquer solução, né, Sandro, qualquer luz no fim do túnel é uma solução. Aí tá um caos, vamos fazer pedágio. Tá um caos, estrada tá um caos. Tá, vamos fazer pedágio, né? Parece que as coisas encaminham para colocar a comunidade contra a parede, né? E a gente tem que demonstrar que isso não é o melhor caminho e não é o único caminho. Né? Esse não é o único caminho, porque quando você pensa que o único caminho é devolver a conta para o cidadão, aliás, nem é devolver a conta para o cidadão, é dobrar a conta do cidadão, porque a conta já é do cidadão. É engraçado isso. Então, o que eu vou colocar à disposição de todas as bancadas para que a gente possa assinar na próxima segunda-feira uma moção contrária a esse movimento aí que estão criando de instalar novamente o pedágio. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de comunicação, 1 minuto, vereador. Eu gostaria de retirar o requerimento de número 92/2021, pois ele já foi resolvido. Só isso. Muito obrigado. 92/2021. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.